relate agora como é que sua família, seu bisavô, foi o primeiro que chegou aqui? Isso. De onde ele veio, por que ele veio e como chegou aqui. Vamos Bom, lá. como eu disse, Começa os por aí. Macedo chegaram no Brasil em 1719, né? Vieram de Portugal. Houve casamento, eles se espalharam na região, o que a gente chama de Sertão do Paó, que é a região de Bananeiras e Alagoa Grande. A Lagoa do Paó é a Lagoa Grande. E acabaram que três irmãos vieram parar nessa região aqui do Seridó. Perto da região de Picuí, que é na região do Bernardino, Cauaçu. E outra parte foi para a região de Caicó, a antiga freguesia de Caicó, que atualmente fica no município de Santana do Seridó, que é na região do Tuiuiu. Tuiuiu hoje fica em Santana do Seridó, mas ali é o enclave entre Parelhas, Carnaúba dos Antas e Jardim do Seridó. Uiuiu, Almas, também tinha muito Macedo. Aí você vem esses sítios ali da região de Jardim, como o sítio Catururé, o sítio Espírito Santo, né, o sítio Tuiuiu, é onde eles se localizam, né? Daí o tronco dos Macedos, dos quais eu descendo e muita gente da região de Parelha descende, é Joaquim Cândido de Macedo, né, nascido em 1807. Ele morreu com quase 100 anos, né? Foi perto dos 100 anos, eu não lembro agora exatamente. Aí tem um filho dele chamado Manuel Cândido de Macedo. Manuel Cândido de Macedo tem uma fazenda no Tuiuiu, né? Essa fazenda ainda existe, a casa existe, não pertence mais à família. Ainda mas eu existe. estive, exatamente, na época que eu escrevi o livro eu fui lá, né? Fui lá com uma irmã de Francisca, Adélia e Alzira. Adélia, que tinha uma memória muito boa, estava com 90 anos, ela entrou e cada cômodo da casa ela contava uma história, né? Então, Foi lá onde elas nasceram. elas nasceram, na verdade, elas nasceram no Poço da Volta, aqui em Picuí. Então, meu bisavô nasceu lá, né? Ele ficou até ele casou assim em 1908. 1917, ele teve uma desavença lá em Jardim do Seridó com uns irmãos. Na verdade, os Macedo brigam muito por carro de terra até hoje. É uma característica da região. É uma né? característica da região, né? É. Então eles brigaram. Meu bisavô saiu em 17 do Tuiuiu e foi morar no Poço da Volta, que é aqui perto de Picuí. Morou de 1917 até 1927 no Poço da Volta, com o irmão Felizardo Cândido de Macedo, conhecido como Major Felizardo. E em 1917 ele compra um sítio lá pro lado de Boicelado. Boicelado fica naquela região de Jucurutu, no Rio Grande do Norte, e fica de 17 até 27, né? 27 ele volta de novo para o Tuiuiu por causa de uns problemas de terra que eles tinham de novo, né? Isso aí é uma longa história de um monte de confusão que teve pelo um homem lá da família Pereira, que era um perseguidor, né? Inclusive, quando eu estava escrevendo o livro, foi nos anos 2000 e alguma coisa lá, existe um senhor, sobrinho desse Pereira lá, e ele conta horrores. Ele fala, ele era meu tio, mas ele era perseguidor, ele era isso, era aquilo. Aí meu bisavô tinha essa confusão, né? E meu bisavô foi até o governo do Rio Grande do Norte, o secretário da segurança na época deu um rifle 44 e uma carta dizendo o seguinte: quem entrar na sua fazenda pode matar, entrega essa carta à polícia e manda tirar o corpo de dentro. Aí ele conversando com um coronel que chamava Coronel José Soares, amigo dele, até recentemente ainda existia, eu tenho uma carta de José Soares, desse Coronel José Soares, para o meu bisavô, tenho guardada, que ele disse assim: Chico Cândido, se você tem 17 filhos, você pode matar, mas você também pode morrer. Então faça o seguinte, não se junte com essa gente, não se baixe à altura dessa gente, venda e venha e vá embora daqui, né? Aí ele seguiu o exemplo do coronel, vendeu a propriedade, que foi até vendida. Tomou o conselho do coronel. Tomou o conselho do coronel, desculpa isso. Vendeu e veio embora pro Tuiuiu, né? Aí lá ele disse assim: eu vou procurar um lugar para comprar, para eu poder me estabelecer com minha família. Então se juntou ele, Belísio Cândido de Macedo, que era um irmão dele, né? E vieram
pelo rio Siridó acima. Quando chegaram aqui no Tibiri, que hoje é município de Pedra Lavrada, né, eles se arrancharam, como diziam os matutos, na casa de Pedro Lúcio Macedo, que era o Pedro Lúcio Velho, que era parente deles. Aí ele disse, olha, ali no Alagamar, porque essa região toda é chamada de Alagamar, né, tem um sítio à venda. Então eles vieram, era de Cisernando Paulino da Paixão, descendo de um Manuel da Paixão de Jesus, que era tio do Joaquim Cândido de Macedo, que era o avô desse meu bisavô. Ou seja, no fundo eram tudo parentes, né? Aí chegou para comprar a fazenda, mas não se conheciam, não é porque a família naquela época se distanciava muito. Chegou para comprar a fazenda, se eu não me engano, por 30 contos de réis. Meu bisavô tinha 20. Aí meu tio Belísio disse, não, Chicane, pode comprar que eu empresto 10 mil, os 10 contos. 10 contos. E assim fez, né? No dia da passagem da escritura, descobriram uma mina que está até hoje parada por causa de justiça, mas descobriu uma mina que tinha berilo, colombita e tantalita, flor da terra. A flor da terra, né? Aí diz que quando descobriram, o Cisernando Paulino não queria mais vender, não queria passar a escritura. Aí disse que Belísio Cândido, irmão do meu bisavô, disse, você não é homem não, faça o negócio, fecha o negócio, rapaz. Ele não queria voltar, né? Palavra não se podia voltar atrás. Naquele tempo era assim, né? Naquele tempo era assim, palavra dada não se voltava, né? Palavra era palavra. Infelizmente hoje não é assim mais, mas era. Aí meu bisavô comprou, e foi quando descobriu essa mina e ele melhorou de vida, né? Eles chegam aqui no mês de julho de 1937 e moram na Casa Velha. Pega aquela casa lá em cima, aí depois ele fica uns dias, depois vem morar nessa casa aqui, que é a Casa Grande, né? Então a primeira foi aquela lá. A primeira casa foi aquela. Essa casa aqui, ela só tinha, você pode olhar naquela parte do sótão, ela só tinha um pouco mais da metade da casa, mas que era uma casa muito antiga, Gueguinha até conta na história, só tinha toco. Disse que era. Era uma casa... Que era os tocos dentro da casa, eles botavam o chapéu, a roupa. Exatamente, aí quando ele faz essa puxada, chama Chico Cassiano, que é um dos Cassianos aqui da região da Papa Fina, para fazer um sótão e toda aquela parte ali que vocês gravaram no episódio anterior, né? Ele chega em 37 e tem uma história interessante. A minha tia Adélia, que era minha madrinha, se ela tivesse viva, estava com 101 anos, né? Ela muito lúcida, ela contava muita história. E ela disse que uma vez meu bisavô estava naquela região de Jucurutu e encontrou uma cigana, que ele chamava Cigana Antônia do Egito, e ela andava lendo a mão, né? Aí quis ler a mão do meu bisavô e ele disse, eu quero lá saber desse diabo. O bicho era meio bruto. Meio bruto, né? E ela disse assim, Gajão, me dá a tua mão para eu ler, se eu não disser a verdade, tu me dá um tostão. Aí ele leu, aí disse que ela discorreu sobre todo o passado dele, coisas que jamais tinha como saber, e disse assim, não adianta você correr atrás de alguma coisa, você tem uma grande família, você é pobre, porque ele dos irmãos eram mais pobres. Eram mais pobres, sim. Né? Mas quando você menos precisar, na sua velhice é que vai chegar. E é justamente quase que na velhice dele, que é quando ele chega para comprar esse sítio aqui em 37, né? Que é quando ele descobre a mina e realmente ele consegue viver uma vida abastada até o final, em 70, no carnaval de 70, março de 70, quando ele falece. Faleceu em 70, foi? Em 70. Faleceu de quê? Infarto. Na verdade ele faleceu em Parelhas. Foi quantos anos? Ele era de 1881, né? Para 70 ele tinha 89 anos. 89 né? anos, já estava bem idoso, né? Estava bem idoso, mas ele era muito forte, né? Ainda forte, lúcido. Muito forte, não, extremamente lúcido. Diz que quando ele saía para fazer a feira, porque ele só fazia em Parelhas. E era, ia daqui para Parelhas. Ia para Parelhas. Meu pai, na Esmeraldina, era quem fazia, era o motorista dele. E 15 dias ele estava em Parelhas. Aí naquela época ele já tinha um carro. Tinha, sim. Ele foi, acho que dessa região aqui, foi uma das primeiras pessoas a ter carro por aqui. Era o que o carro na época, tu lembra? Era uma caminhonete Chevrolet. Chevrolet, antiga. Ela consta até inclusive a placa, tudo que está no inventário dele.
né? Mas não lembro exatamente, era uma Chevrolet antiga. Sim. Aí disse que ele estava com meu pai lá em Parelhas, né? Teve uma notícia que ele não estava esperando. Aí disse que ele deu botou assim a mão no coração, daqui a pouco ele estava, Esmeraldino, tô morrendo. Aí antes de chegar na farmácia, antes de chegar numa farmácia que tinha lá, a senhora que atendeu ele, quando eu estava escrevendo o livro, ela contou a história para mim. Contou a história para você? Contou. Aí ele morreu lá, teve um infarto. Aí trouxeram para cá. Quando chegou, minha bisavó pressentiu, né? Esmeraldino tá demorando, Chicane tá demorando muito. Alguma coisa que aconteceu. Aí, do dia que ele morreu, ela adoeceu. E morreu no mês de junho ou foi de julho. Depois, ela tinha 10 anos mais nova que ele. Mais nova. Mas morreu os dois, bem mais nova. E mas morreu perto. A notícia da morte dele foi o início da morte dela. Pensasse. Esse homem foi o da promessa da barragem. Da barragem. Que por sinal, se pagou a promessa, se realizou o sonho dele agora há alguns anos, que foi construir a barragem. Exato. E a promessa que vocês fizeram cumpriu-se a semana passada, né? Aqui no final de semana. Exatamente. Então essa é a história desta família que veio daquela região para aqui. Daquela região para cá, do Rio Grande do Norte. E aqui esta fazenda sempre foi muito produtiva. Sempre, na verdade hoje eu acho que ela não é tanto quanto naquela época. Ainda é muito rica essa fazenda. Mas ainda é muito rica, né? Mas ela ainda já foi mais, porque teve os anos muito espujantes, né? Da criação de gado, algodão. Moradores, né? Naquela época você tinha muito morador, mão de obra, né? Hoje ninguém quer trabalhar, né? É isso. É um dos motivos que hoje as fazendas não prosperam mais. Não prospera mais, né? Mas já teve. Mas essa aqui ainda é um exemplo, viu? Mas teve muita gente, é porque a Edgley também, né? Que é um guerreirão, né? Quem toma conta, é um guerreiro. É um guerreiro. Né? E ele juntamente com o menino aí, o filho dele, né? É isso. E a gente também partiu para outras paragens, né? E aí o seu pai é neto do fundador? Neto do fundador. Ela é filha de Elzira. Elzira é uma das filhas mais velhas. E quando ele tinha, acho que uns 3, 4 anos, naquela época era muito comum as crianças virem passar férias na casa dos avós. Na fazenda principalmente, né? Aí ele acabou sendo criado pelo meu bisavô. Ah, foi, né? Ele foi criado pelo bisavô. É tanto que disse que ele chamava pai e mãe com meu bisavô e com minha bisavó. Né? E aí ele casou-se, ficou viúvo cedo? O pai? Sim. Pai casou-se, ficou viúvo cedo. Cedo. Minha mãe faleceu do meu parto. Você foi o último filho dela. Isso. Sim. Ela tinha 27 anos e 5 filhos. E aí pai casou segunda, terceira vez. Já casou 3 vezes. 3 vezes. Vai gosta de casar, né? Gosta. E aí vocês se criaram aqui? Aí se criou aqui. Voltando um pouco da história, é o seguinte. Minha mãe quando estava para me ter, ela teve uma casa inclusive aqui embaixo. Foi. Aí depois teve eclâmpsia, né? Que é hemorragia interna, como diz o matuto, né? Antes disso ela mandou uma carta para a minha avó que morava em Cubati, para vir assistir o... Sua mãe era irmã de Zé Procópio? Não, a minha mãe é sobrinha de Zé Procópio. Sua mãe era sobrinha de Zé Procópio. Meu avô Silva Procópio. Zé Procópio de Seridó. Conheci demais, sim. Então, pronto. Silva Procópio é o nome dele. Quando você vai para Seridó tem uma cerâmica, aí tem uma região que faz umas 3 curvinhas assim. Se você olhar do lado esquerdo tem uma casa no alto, mesmo na curva, que é ali no, acho que Tanque da Cobra, por ali, né? É a casa do meu bisavô materno. Sim, né? Sim, parte sua mãe. Aí ele não pôde, minha avó não pôde vir por alguma razão. Ela mandou uma carta para ela. Para minha mãe, minha mãe mandou para minha avó. Sim. Ela não pôde vir. Aí quem foi assistir o parto dela foi a Alzira, que era uma das minhas tias, irmã do Francisco, aquela que fez a entrevista. Naquela época as mulheres davam luz em casa. Aí foi para Picuí, né? Eu acho que depois do problema foram para Picuí. E minha mãe chama Alzira, né? Que eu também chamava de mãe depois que eu fui criado por ela. E diz a ela o seguinte: Alzira, eu sei que eu vou morrer, né? Diz que chorava enfermeira, chorava médico, chorava todo mundo, que era doutor Sebastião Pereira lá na... Famoso, né? Famoso, doutor Sebastião, né? Uma mãe com 27 anos, 5 filhos.
Aí ela pede a Alzira, diz que quando eu morrer, eu sei que eu vou morrer. Esmeraldino é novo, muito raparigueiro. O nome do teu pai é Esmeraldino? É Esmeraldino, muito Sim. raparigueiro. Ela já tinha convicção. Não vai ficar, né? Não vai dar conta desse menino, não. Aí é o seguinte, eu sei que vai aparecer gente para querer tomar conta dos meninos, principalmente de Elton, que é recém-nascido, mas não dê não. Né? Crie todo mundo junto a ela, não pode partir sossegada que eu vou criar, né? E assim fez. É tanto que ela tinha tanto trauma desse negócio de ambulância, porque a ambulância veio deixar o corpo de mãe aqui, Sim. que disse não, quando ela via o barulho de ambulância da sirene, ela desmaiava. Que saço. E ficou com muito trauma, Alzira. né? Alzira. Aí eu vim com meus irmãos, eu tinha recém-nascido e o mais velho, a mais velha era uma irmã, que já tinha acho que uns, não sei se era 9 ou 11 anos, o resto era uma escadinha. Né? Edgley tinha acho que 4 ou 5 anos, que é quem toma conta daqui, tinha 4 ou 5 anos de nascido. Né? Daí a gente foi criado aqui por elas. Né? Eu, o mais novo, sempre fui, como diz os outros, muito apaparicado. Mas eu sinceramente, é o seguinte, eu acho muito bonita a agricultura, mas nunca gostei. Nunca fosse muito fã dela, de não. sítio, não. De vida de sítio para trabalhar na agricultura. Eu gosto de visitar, Passar um fim de semana, de passar um final de semana, de feriado. Tomar uma caninha aqui. Tomar uma caninha, já acabou. Mais tarde vem a segunda. Né? Deixa a gente terminar de gravar para não... Mas aí cada um foi para um caminho e Edgley ficou aqui. Não, aí a gente foi estudando, né? Todo mundo ficou por aqui. Eu era Sim. meio preguiçoso. Sim. Aí lembro que um dia disse que não ia para a escola, a Zira me deu uma surra. Acho que foi a única surra que eu levei, porque eu era menino ruim. Aí disse assim, olha, vai estudar, porque se você não estudar, você vai arrastar a cobra para os pés. Né? E todo mundo foi estudando. Erli e Everaldo, que eram os mais velhos, já estavam em Campina, estudando na casa de Zé Cândido. Aí depois elas, com muito sacrifício, conseguem comprar uma casinha que até hoje está lá. Em Campina Grande. Em Campina, é uma caixinha de fósforo, Sim. mas foi lá onde a gente estudou. Tem um valor histórico muito grande, né? Demais. Sentimental. Recentemente eu passei lá com minha esposa e filho. Né? Tem até uma foto. Sim. Aí foi lá que eu fiz o 2º grau. Né? Mas a gente estudou aqui em Nova Palmeira, ia de bicicleta, ia a pé. Os colegas de massa, inclusive. Colega de mar. Mas, sério, esses dois alunos numa classe só, isso eu acho que aprenderam já. Mas que fez esse cajado, você tá com ele, né? Exatamente. Vamos homenagear ele aí, mostrando a Leão, obra que é dele. meu signo. Grande. É leão, é? É. É o O meu. símbolo do Império do Brasil, Sim. né? Porque eu acho que o Brasil teve sua época áurea graças a Dom Pedro II. Sim. E não foi dividido graças a ele, né? Sim. E de Pereiro, né? De Pereira. De Pereiro. Então, esse Foi aqui mais é que feio, um foi grande mais que artesão de Nova Palmeira. feio. Nosso grande artesão. Nosso amigo, por sinal, mandar um abraço para nosso amigo Márcio, né? Para nosso amigo Raoni. Raoni também. Joãozinho. Exatamente. Raoni é um cara que puxa muito essa parte de cultura. Outro dia eu assisti um vídeo dele, né? Ele falando sobre o meu livro. Sim. Sabia até o número de página que eu não sei. Ele já me falou de você muitas vezes, rapaz. Nosso abraço aqui para ele. Nosso amigo Joãozinho de Agripino, que é uma Joãozinho de figura aqui Agripino. nessa cidade. Tem mais pessoas aí que eu não tô... nosso amigo Ulisses lá de Pérola Lavrada. Ulisses, Seu- o doido. O doido. Valdim, né? Graciliano, tudo figuras ligadas a vocês aqui, né? Gente de primeira linha, um abraço a todos eles e tantos outros que a gente esqueceu de citar o nome aqui agora. É verdade, é verdade. Então, aí você foi pro lado da educação, seguiu o caminho, Na verdade, é exatamente virou isso. professor. Não, eu fui para Campina Grande, fiz meu 2º grau lá, né? E fiz vestibular para Direito e para Engenharia de Materiais. Eu disse que assumia o que passasse primeiro. Aí saiu Engenharia de Materiais, eu fiz. Né? Eu gostava muito dessa parte de Química, de coisa, aí fui. Me formei em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal da Paraíba, que hoje é Federal de Campina Grande. Sim. Né? Fui fazer mestrado e doutorado em São Paulo, na região de São Carlos, que fica perto de Ribeirão Preto. Por sinal, lá conheceu sua esposa, né? Foi lá quando conheci minha esposa, exatamente. E depois fui fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, no USDA, que é o equivalente ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o equivalente da Embrapa do Brasil, né? Você tem outro irmão que é professor. Aí tem Everaldo, que também é professor de matemática. É o mais velho? Não, o mais velho é Erli. Aqui Erli. é. Erli é o mais velho. É. É Aí empresário depois no ramo de
restaurante, é. Sim. Aí tem Everaldo, depois da Everaldo é Edgley, depois da Edgley eu. E a segunda esposa do meu, e os filhos da terceira esposa, né? Que segunda esposa, pai não teve filho. Teve filho não. Hoje você está na universidade como professor, seu irmão também? Também. Tem um que é restaurante? Do restaurante, exatamente. E a Edgley ficou aqui, cuidando da... Aí eu fui fazer, como eu falei, eu fui fazer pós-doutorado nos Estados Unidos. Fiquei 3 anos lá. Acabei sendo contratado, era funcionário de Obama. Cheguei a ser funcionário de Bush ainda. Importante isso. Grande. Deu, vamos de Bush logo. Aí apareceu um concurso em João Pessoa, eu digo, não, vou embora para casa, né? Porque eu tinha muita vontade de vir. Porque uma coisa é você estar num feriado ali, dar um pulo aqui e vir embora, né? Aí fiz concurso, vim, aí tô há 15 anos de volta. Já há 15 anos. 15 anos. Como professor da universidade. Teu irmão tá há quanto tempo? Everaldo tá mais de 20. Já tá mais de 20. Tá mais de 20. Everaldo é um matemático. Ou não? Não, ou ele é formado também. Ele tem mestrado em, ele é formado em engenharia química, não, em química industrial. Sim. E tem mestrado em engenharia civil. E é o bicho na parte de saneamento. Aí, mas que seguiu o ramo empresarial. Ele era namorador que era danado. Quem? Edgley. E era? Ele gostava da agricultura, né? Aí acabou num... Ficou aqui, né? Ficou aqui e tá dando conta aí, viu? É um progresso total aqui, graças a Deus. Então eu quero agora agradecer o amigo por nos dar esta oportunidade de ouvir relatos tão significantes. Todos, você aí não perdeu uma palavra, todas muito... Um relato, rapaz, impressionante. Tanto da história da região, depois da família e... Então, agradecer por nos dar essa oportunidade de levar ao mundo tão relevantes relatos, histórias tão interessantes de uma família que passou pelos seus problemas com a região, né? Porque todos nós que nascemos nessa região temos problema com a região, de seca, de sofrimento e de pujança também. E vocês tiveram muito mais pujança, muito mais progresso do que dificuldade, graças a Deus. Então, não, parabéns. Eu que quero agradecer também, né? Porque acho que é interessante, embora isso seja um pouco da minha família, mas é uma família que tem uma descendência inúmera, né? Nessa região do Siridó todo, né? A família Macedo, na verdade, é praticamente uma só nessa região. E de certa forma isso aqui vai ficar para a posteridade, para a posteridade, né? É isso. Um pouco das nossas experiências, né? Muito bem.